Seção 2ª. Do encaminhamento da votação. Artigo 193. A partir do instante em que o presidente da Câmara declarar a matéria já debatida e com discussão encerrada, poderá ser solicitada a palavra para encaminhamento de votação, ressalvados os impedimentos regimentais. Parágrafo único. No encaminhamento de votação, será assegurado aos líderes das bancadas, ou a um de seus liderados por designação sua, e em seu lugar, usar da palavra para propor ao plenário a rejeição, ou a aprovação da matéria a ser votada, sendo vedados os apartes. Seção 3ª. Dos processos de votação. Artigo 194. São 2 os processos de votação. Inciso 1º. Simbólico. Inciso 2º. Nominal. Parágrafo 1º. O processo simbólico de votação consiste na simples contagem de votos favoráveis e contrários, quando da apreciação de requerimentos, sendo que as demais matérias submetidas à apreciação do plenário serão votadas mediante processo nominal. Parágrafo 2º. Quando o presidente submeter matéria à votação pelo processo simbólico, convidará os vereadores que estiverem de acordo a permanecerem sentados, e os que forem contrários a se levantarem, procedendo, em seguida, a necessária contagem e a proclamação do resultado. Parágrafo 3º. Estando o vereador impossibilitado de votar da forma como preceitua o parágrafo anterior, poderá expender seu voto nominalmente. Parágrafo 4º. O processo nominal de votação consiste na contagem dos votos favoráveis e contrários, com a consignação expressa do nome e do voto de cada vereador. Parágrafo 5º. Enquanto não for proclamado o resultado de uma votação, quer seja nominal ou simbólica, é facultado ao vereador retardatário expender seu voto. Parágrafo 6º. O vereador poderá retificar seu voto antes de proclamado o resultado, na forma regimental. Parágrafo 7º. As dúvidas quanto ao resultado proclamado só poderão ser suscitadas, e deverão ser esclarecidas antes de anunciada a discussão de nova matéria, ou, se for o caso, antes de passar à próxima fase da sessão, ou de encerrar-se a ordem do dia. Seção 4ª. Do destaque. Artigo 195. Destaque é o ato de separar do texto um dispositivo a ele apresentado, para possibilitar sua apreciação isolada pelo plenário. Parágrafo único. O destaque deve ser requerido por vereador e aprovado pelo plenário. Seção 5ª. Da preferência. Artigo 196. Preferência é a primazia da discussão ou votação de uma proposição sobre outra, mediante requerimento aprovado pelo plenário. Parágrafo 1º. Terão preferência para votação as emendas supressivas, e as emendas e substitutivos oriundos das comissões. Parágrafo 2º. Apresentadas 2 ou mais emendas sobre o mesmo artigo ou parágrafo, será admissível requerimento de preferência para votação da emenda, que melhor adaptar-se ao projeto, sendo o requerimento votado pelo plenário sem preceder discussão. Parágrafo 3º. O requerimento de preferência será votado sem discussão, não se admitindo encaminhamento de votação, nem declaração de voto, podendo, no entanto, seu autor justificá-lo. Seção 6ª. Ponto da verificação. Artigo 197. Se algum vereador tiver dúvida quanto ao resultado da votação simbólica, proclamada pelo presidente, poderá requerer verificação nominal de votação. Parágrafo 1º. Nenhuma votação admitirá mais de uma verificação. Parágrafo 2º. Ficará prejudicado o requerimento de verificação nominal de votação, caso não se encontre presente, quando for chamado pela primeira vez, o vereador que o requereu. Parágrafo 3º.
prejudicado o requerimento de verificação nominal de votação pela ausência de seu autor, ou por pedido de retirada, faculta-se a qualquer outro vereador reformulá-lo. Seção 7ª. Da declaração de voto. Artigo 198. Declaração de voto é o pronunciamento do vereador sobre os motivos que o levaram a manifestar-se contrária ou favoravelmente à matéria votada. Artigo 199. A declaração de voto, a qualquer matéria far-se-á, de uma só vez, depois de concluída, por inteiro, a votação de todas as peças do processo. Parágrafo 2º. Quando a declaração de voto estiver formulada por escrito, poderá o vereador solicitar sua inclusão no respectivo processo, e na ata dos trabalhos, em inteiro teor. Parágrafo 3º. O vereador que fizer uso da tribuna, para discutir a proposição, não poderá fazer declaração de voto. Capítulo 3º. Da redação final. Artigo 200. Ultimada a fase da segunda votação, ou de votação única, será proposição, se houver substitutivo, emenda ou subemenda aprovados, encaminhada à Comissão de Justiça e Redação, para elaborar a redação final na conformidade do deliberado, e apresentar, se necessário, emendas de redação. Parágrafo 1º. Excetuam-se do disposto neste artigo os projetos. Alínea A. Do Plano Plurianual. Alínea B. Das diretrizes orçamentárias. Alínea C. Da Lei Orçamentária Anual. Alínea D. De decreto legislativo, quando de iniciativa da mesa. Alínea I. De resolução, quando de iniciativa da mesa, ou modificando o regimento interno. Parágrafo 2º. Os projetos citados nas letras A, B e C do parágrafo 1º deste artigo, serão remetidos à Comissão de Finanças e Orçamento para elaboração da redação final. Parágrafo 3º. Os projetos mencionados nas letras D e I do parágrafo 1º deste artigo, serão enviados à mesa para elaboração da redação final. Parágrafo 4º. A mesa deixará de aceitar a redação final, se esta não estiver em conformidade com o decidido, como dispõe o caput deste artigo. Parágrafo 5º. A redação final poderá ser dispensada, a requerimento de qualquer vereador, aprovado pelo plenário. Artigo 201. Quando, após a elaboração da redação final, e até a expedição do autógrafo, verificar-se inexatidão do texto, a mesa procederá à respectiva correção, da qual dará conhecimento ao plenário, procedendo-se. Alínea A. Caso não haja impugnação, será considerada aceita a correção. Alínea B. Havendo impugnação, será reaberta a discussão para decisão final do plenário. Parágrafo único. Aplicar-se-á o mesmo critério deste artigo aos projetos aprovados sem emendas, nos quais, até a elaboração do autógrafo, verificar-se inexatidão do texto, incorreção de linguagem, incoerência notória, contradição evidente ou absurdo manifesto.